Pai, te louvamos Amém, Pai. por tudo que Amém. o Senhor derramou nesses dias e Amém. cremos que continua Amém. fazendo nessa manhã. Amém, Pai. Esperamos em Ti Amém. que através do Teu servo Amém. nós vamos receber mais Amém. da Tua palavra, mais do Senhor, mais da Tua vida, mais da Tua direção. Amém. E pedimos, que o Senhor esteja renovando a unção que o Senhor sempre derramou sobre a vida do Vince. Amém. Ele tem a unção que vem do Santo, como cada um de nós temos, a unção do Espírito que habita em nós, e através da sua boca queremos te ouvir, da boca do Vince, nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Debinho, os presbíteros, Jorginho, Telinho, louvado seja o Senhor pelo Tiago, cada um dos queridos irmãos aqui, que tem nos recebido por tantos anos aqui e fazem parte dessa história, né? A Sâmia, os irmãos já têm conhecido também, mas agradeço a Deus pelos nossos 47 anos de casados. Louvado seja o Senhor. Bênção. Há um tempo atrás, Deus colocou no coração dos irmãos uma palavra que, a princípio, alguns de nós não tínhamos entendido, que era sobre o reino invertido. E eu demorei também a entender o que Deus queria falar com essa palavra. E orando, depois cheguei à conclusão daquilo que Deus queria nos falar. E eu entendi que Ele queria trabalhar algumas coisas específicas conosco sobre a questão do reino de Deus. E eu sei que nesses dias Deus já nos falou muito, né? Tudo que Deus falou é para exaltar o nome dEle e para ficar claro muitas coisas a respeito do reino de Deus. Mas, depois orando, e Deus nos deu a oportunidade de repartir essa palavra, e foi num tempo já muito tarde, assim, com um grupo de irmãos lá no Adorarte, e cansados do dia, e alguém disse assim, aquela palavra muito de Deus, você tem que compartilhar com a igreja toda, precisamos conhecer. E aí Deus me deu essa afirmação assim, cara a cara com o reino de Deus. E eu creio que é isso que Deus quer nos falar nesse tempo, né? Mateus, no capítulo 4, versículo 17, a palavra diz assim, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus começou o seu ministério com essa frase. E essa frase, ela é extremamente forte. E eu creio que confronta as nossas vidas. Porque o reino tem um rei. E Deus quer nos falar sobre arrependimento. Que foram coisas que Deus nos falou nesses dias. Em todo tempo, arrependimento. Mas nessa palavra Deus nos mostrava que isso aponta para algumas verdades que incomodou meu coração, tem incomodado durante alguns anos. E eu quero abrir o coração assim, o meu coração com vocês, como homem, como avô, como marido, pai, amigo de vocês há tantos anos. Quero ser um amigo de Deus a cada dia. E eu creio que Deus quer trazer algo para confrontar a nossa vida e está muito ligado a questões que tem que continuar no nosso coração. Nós somos aqui de várias cidades, quase 40, né?
cidades. E até nações também, né? Pelo menos 3 nações que Deus tem nos dado aqui, 4 com o Brasil. E eu comecei a pensar em algumas coisas para a gente chegar a uma conclusão que é muito importante para todos nós. Quase 40 cidades, nações, e comecei a meditar sobre isso. As cidades têm prefeitos, né? Dependendo do lugar, são capitais, têm governadores. E eu pensei assim, e foi essa meditação que Deus colocou no nosso coração. Esses homens da cidade, e que eles são eleitos políticos, né, para cuidar da cidade. Eles cuidam da cidade dentro daquilo que a gente conhece, que é a vontade de Deus, que é o princípio de Deus, que é, de fato, aquilo que todos nós esperamos, né? A Bíblia até diz que a gente tem que orar. É o meu remedinho, amor, do antibiótico, mas eu tomo depois. Depois, não tem problema não. Tá gravando, tá aí. Tá aí, amor, na pasta. Hein? Hoje até atrasou também, pode atrasar hoje um pouquinho. Louvado seja o Senhor. Me dá aí, amor, que eu trago. Obrigado, Zanine. Nada como Zanine. Eu estou grato a Deus também, porque eu passei o tempo, já falei com os irmãos lá no consultório, orando, chorando, pedindo a Deus que conseguíssemos falar. E estou aqui sem edema, sem equimose, não é isso? Sem nenhum tipo de sequela. A língua dói um pouquinho, hematoma, nada. Inchou um pouquinho ontem, mas eu estou conseguindo e estou bem. Obrigado aí pela oração dos irmãos. Então Deus nos falou que os políticos, eles são aí, mas no geral o que eles querem é perpetuar no cargo. E muitas vezes eles se beneficiam das cidades. Não deveria ser assim, mas eles fazem as coisas segundo as suas conveniências. E a gente sabe que tem exceção, mas raríssimas exceções. E que problema sério nós temos com a política. Alguém até que brincou que o país Brasil é lindo, tem tudo, mas que deixariam a classe política aqui, que misericórdia. A gente sabe que político por todo mundo tem muitas batalhas. Esperar dos políticos, não temos como pensar que os políticos vão resolver as nossas causas e todas as questões. Aí acontecem algumas coisas, nós podemos procurar a polícia, aí fazer um boletim de ocorrência, e algumas vezes na polícia não tem nem material para anotar, não tem viatura para procurar o bandido, e a polícia também não é a resposta. Certamente tem policiais sérios, e a gente reconhece isso, mas a polícia também não resolve o problema da cidade. E a meditação que Deus também nos trouxe foi sobre o exército. Muitas pessoas esperavam uma resposta do exército, né? O exército vai agir, alguma coisa vai acontecer, mas a gente sabe que o exército, alguém me disse até, um militar por alguns anos, presta continências, obedece, e muitas vezes o exército é usado a favor da situação daquele grupo político para tomar, inclusive, o poder de uma forma também equivocada.
Então também o exército não vai nos dar resposta nenhuma. Eu meditei sobre os empresários, né? Vamos pensar sobre os empresários. Puxa, que bom se tivéssemos empresários muito preocupados com essa questão toda da economia, da cidade, do emprego. Eu tenho conhecido empresários sérios, mas a maioria deles, a gente sabe que também estão interessados em vender os seus produtos e eles não estão preocupados que tipo de consequência, etc. Eles querem vender. Mas louvado seja o Senhor, porque conheço gente que está investindo no reino, como esse trabalho que estamos fazendo no sertão, e poderíamos dizer de várias marcas, né, que alguns de nós usamos, e são marcas de pessoas que estão investindo no reino de Deus. Mas também os empresários, eles não são uma resposta para a cidade. E aí nessa meditação, o que Deus colocou no nosso coração, acho que é o irmãozinho que vai passar o slide lá, né? Pode passar o próximo. Quem é que de fato vai cuidar da cidade? Não, é o segundo, meu amado, o segundo slide. Quem é que vai cuidar da cidade? A tarefa é a igreja. Quem vai cuidar na terra daquilo que Deus quer? É a igreja. Não temos como esperar de nenhum desses homens, mas temos que esperar da vida de Deus nos homens que de fato vão revelar Jesus para a cidade, para a terra. E esses homens, eles podem fazer uma diferença, e somos nós. E eu quero que Deus vá trazendo ao seu coração uma convicção que está aí em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. Nós somos raça eleita. Nós somos sacerdotes reais. Somos uma nação santa. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. E sendo esse povo, nós temos que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu pensei também o seguinte, irmãos, tudo para a gente ir construindo uma meditação e uma resposta no nosso coração. Nós somos aqui 650 pessoas, mais ou menos, e aí eu pensei, cada um de nós, no geral, representamos 4 pessoas, né? Se a gente multiplicar dentro dos relacionamentos das pessoas que nós conhecemos e das pessoas que podemos influenciar, a gente pode pensar em mais de 2.000 pessoas que cada um de nós podemos influenciar, no mínimo. E quando eu pensei sobre isso, eu lembrei de muitas histórias tremendas nossas. Quando cada um dos irmãos levantam aqui para repartir, para trazer uma palavra de Deus, e que bom que a reunião é da igreja, e a gente viu nesses dias um mover da igreja, uma palavra da igreja, isso me alegrou. Porque é a igreja que tem que funcionar, não é o púlpito, mas é o corpo de Cristo. São os irmãos trazendo a palavra de Deus e todos orando para que a gente não atropele processos nenhum, mas como igreja a gente possa entregar o que Deus quer. Então, as experiências, e quando eu olho para muitos, meu Deus, que bom ter participado disso na vida desse ou daquele irmão, e tantos de vocês que oraram
jejuaram, participaram, mas aí me veio preocupações conosco. Se a resposta vem da igreja, a preocupação que veio está ligada a algumas coisas que acontecem conosco. Se as respostas não vêm de político, de polícia, não vêm de empresários, dessa gente toda da cidade, que poderiam responder, a resposta é minha, igreja. A igreja é o plano de Deus na terra. E quando nós vemos vários versículos e tudo o que acontece no mundo, a gente vê a mão de Deus e a igreja por todas as nações, por todas as cidades, e a importância dessa igreja. Mas eu pensei sobre a igreja. Quando a gente começa a meditar na igreja, a gente sabe que tem queixas sobre abusos de autoridade. A gente sabe que tem gente ferida com a igreja, machucada com a igreja. Tem situações também de muitas coisas que são bastante permissivas e numa situação de uma tolerância equivocada a respeito do padrão que nós devemos viver. A gente sabe que dentro do processo da igreja tem pessoas emocionalmente muito machucadas. E eu comecei a pensar sobre nós, quando eu falo que somos 650, que podemos influenciar 2.000 pessoas, aí no mínimo de pessoas ligadas diretamente, eu pensei, o que nós temos que ser para essas pessoas? Se nós estamos emocionalmente fragilizados, se não cumprimos o nosso papel, se na realidade, no nosso meio, e eu quero não pensar lá nos de fora, porque lá nos de fora, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, sobre eles, a gente sabe o que Deus fala, mas temos que concentrar essa atenção nossa naquilo que Deus quer fazer conosco. E aí nisso me veio preocupações, né? Preocupações porque a gente precisa falar de nós e temos que deixar Deus tratar conosco. E eu louvo a Deus por todas as confissões que Deus nos deu nesses dias. Tremendo, essa é a obra de Deus. Deus sempre quer nos levantar para trazer confissão, arrependimento, quebrantamento, trazer algo novo para a igreja. E eu vi que isso foi muito tremendo. Mas, irmãos, o que Deus tem me falado sobre questões, por exemplo, como o sertão, questões relacionadas aí com... Eu fiz umas anotações específicas sobre isso, né? Porque o que eu quero é que Deus nos fale claramente. Dentro do processo da igreja, a gente sabe que nós, presbíteros, líderes, e você conhece situações de adultério. Eu creio que a gente precisa denunciar as nossas dificuldades, nos concentrar nas nossas batalhas. Existem muitas situações entre os jovens de masturbação. Existem situações, né, em muitos de vícios terríveis de pornografia. Tratar lá de fora, a gente, de fato, que o mundo sabe que o mundo jaz no maligno. Mas a gente tem que considerar as nossas situações. Porque a Bíblia diz que é chegado a nós o reino de Deus. E às vezes nós pensamos que o problema está longe. E é um costume nosso de pensar sobre lá fora. E eu tenho pensado algumas vezes,
A gente não tem problema com o diabo. Eu não tenho. A gente tem problema com a igreja. O diabo, eu estou expulsando, o demônio sai, as pessoas estão sedentas, está escrita, tem uma multidão aflita, sedenta, sem saber para onde ir. A respeito deles, eles estão cumprindo o papel lá deles, aflitos, sedentos, vazios. Dias de carnaval, e os irmãos sabem, ou leem, e o que é que acontece durante, depois, antes, quantas consequências terríveis, mas quanto a eles, estão cumprindo o papel deles. Mas Deus quer nos chamar para cumprirmos o papel nosso como igreja. Então esses problemas que a gente está levantando aqui, eles não estão longe de nós. Muitas vezes acontecem entre nós e prevalece, infelizmente, dentro do contexto da igreja. Existem problemas? Existem. Davi foi um homem citado aqui por nós, e a gente sabe que, pode passar o próximo, irmão, sempre com atençãozinha aqui comigo. Davi foi um homem que teve muitas dificuldades. E problemas sérios na família, graves, muito graves. Se a gente estuda a vida de Davi, quantos problemas. Mas se a gente conhece a história de Davi, como ele venceu no Senhor, o que Deus fez através de Davi, como Deus transformou o coração de Davi, eu creio que é isso que Deus quer fazer conosco. E a palavra diz que, tendo pois Davi, Atos no capítulo 13, versículo 36, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus na sua geração. Uma das coisas que Deus nos falou nesses dias foi sobre o propósito. Ontem, o quanto Deus falou conosco sobre o sabemos. E essas coisas que Deus me incomodou, porque a gente sabe, e sabemos que Deus nos chamou para um propósito. Aí minha pergunta é importante, porque, irmãos, nós não temos que ter meia dúzia de homens ou mulheres santas. Nós temos que ter a igreja santa, a igreja levantada pelo Senhor. Cada membro do corpo de Cristo, ativado em Cristo de tal maneira que a gente faz uma diferença no mundo. E aí Paulo, ele fala aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, pode projetar alguns versículos aí, quando a palavra diz, para que vos torneis irrepreensíveis. E Deus tem nos dado, assim, clareza sobre essa palavra irrepreensível. Irrepreensível não é uma pessoa que comete falta, não comete falta, mas é uma pessoa que, quando corrigida, ela tem uma condução que é de arrependimento, de humilhação, de quebrantamento. Ela tem uma conduta correta. Quando diz lá sobre os presbíteros, eles têm que ser irrepreensíveis. Não, nós cometemos faltas. Mas qual é a maneira que nós reagimos às nossas faltas? Nos humilhamos, nos quebrantamos, temos um coração sensível, frágil, no sentido de deixarmos as pessoas tocarem em nós. Então, Deus nos levantou para sermos, ou para nos tornarmos irrepreensíveis, nos tornarmos. E Ele está fazendo uma obra que nos aperfeiçoa a cada dia, que constrói a vida dEle a cada dia em nós. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual
resplandeceis como luzeiros no mundo. Quem defende a cidade? Como que as nossas cidades, elas podem ser transformadas? Pela igreja. A esperança da cidade é a igreja. Eu me alegrava com essa possibilidade da igreja. E por outro lado, eu também meditava com alguma dor e tristeza, porque a gente sabe que muitos irmãos, dentro do contexto da igreja, estão vivendo uma vida inoperante. O que Deus quer nos falar é que todos sejamos operantes. A igreja entende? A operação não pode ser de um grupo de pessoas que num certo momento vão ser reconhecidas, homenageadas. Irmãos, Deus quer levantar toda a igreja. Porque qualquer situação que foge ao propósito de Deus pode colocar a minha família em risco. Quanto à igreja, isso é de muita profundidade. Porque alguns dizem assim, eu reúno, mas como é a vida da igreja? Muitas vezes a resposta não está dentro daquilo que Deus quer, e a igreja não cumpre o seu papel. O trabalho é de Deus, através da igreja. Cada um de nós sendo trabalhados pelo Senhor. Mas chegando àquele ponto que Deus fala sobre Davi, que Davi, ele serviu ao Senhor na sua geração. Eu tenho me preocupado com isso, a respeito da minha vida. Não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas eu quero servir ao Senhor na minha geração. A gente tem que contar os nossos dias e alcançarmos esse coração sábio, porque de fato essa é a necessidade do Senhor, através da nossa vida. Mas às vezes nós perguntamos, onde está ou estão os João Batistas, né, que terão coragem de denunciar. Quando eu falo dos políticos, quando eu falo das situações todas das nossas cidades, amados, Deus nos chamou para vivermos uma experiência que nós vamos ter que confrontar, e confrontar primeiro a nossa própria vida. Eu creio que Deus quer falar isso conosco, porque esse confronto que Deus quer trazer ao nosso coração, quando a palavra diz sobre João Batista, por exemplo, ele foi um homem muito corajoso. E tem uma passagem sobre ele, está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 20, que ele confrontou Herodes naquela situação errada, porque Herodes temia a João, diz a palavra, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. Que versículo forte. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Se nós continuarmos a ler o texto, Herodes realmente, ele tinha essa apreciação por João, que era um homem santo, tinha segurança nele, ouvia, ficava perplexo, escutava, mas lendo a continuação do texto, a gente vê que de fato Herodes foi um hipócrita, covarde. Em tudo que ele ouviu, ele não viveu, não obedeceu, pelo contrário, uma situação desastrosa, porque João Batista teve coragem de denunciar Herodes, e de fato a cabeça dele foi servida numa bandeja, não é isso?
O Evangelho, amados, é algo que vai nos custar um preço muito alto. E às vezes nós olhamos para esses homens e a gente admira a história deles, mas a gente quer viver uma situação muito mais acomodada, a situação de não ter enfrentamentos, e a gente quer, de alguma forma, continuar a nossa vida sem que alguma coisa nos incomode. E lá em João, no capítulo 4, versículo 34, a Bíblia diz: a minha comida é essa, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa tem que ser a minha vontade. Isso me custa um preço alto, e eu tenho que meditar nessas coisas. Pode passar o outro slide. Eu creio que vem a afirmação de novo que nós temos que pensar e meditar num versículo que Deus nos deu nesses dias já algumas vezes, que é Romanos capítulo 12, versículos 1 e o versículo 2. Eu creio que nós podemos ler juntos esse versículo, porque é um versículo muito importante. Pode projetar aí, meu irmão, esse versículo de Romanos no capítulo 12, versículos 1 e versículo 2. Vamos ler juntos, forte. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, amados. Esses dois versículos, né, tremendos da palavra de Deus. A palavra de Deus é fabulosa. Ontem, esses dias de retiro são muito intensos, né? Deitando de madrugada, levantando cedo, dormindo pouco, procurando meditar no Senhor. Mas que renovo Deus nos dá, né? Meré, quando chega no final de um encontro desse, alguns de nós, né, é choro, é gozo, porque é bom se desgastar, se dar, é bom servir. E ontem, pela madrugada, meditávamos nesse versículo. Estamos aí com um grupo de irmãos orando pela madrugada e chorando, e Deus nos falando coisas preciosas nesse versículo, para que a gente entenda qual que é a vontade de Deus na nossa vida. E eu fiquei pensando assim: como será o mundo quando os netos dos nossos filhos nascerem? Pode parecer longe, mas se hoje já está acontecendo coisa ruim e difícil de viver, como serão as situações de estupros, violência, fornicação, rebeldia, mentira, desvios terríveis, né? Uma Sodoma e Gomorra ao quadrado, uma coisa terrível. A insensibilidade será maior, porque o amor de muitos, a Bíblia diz que esfriará. E nós estamos no meio dessa geração perversa. E aí eu comecei a pensar também: por que as pessoas têm mais problemas com a igreja? Elas querem Deus, mas não querem a igreja. E a gente tem que mudar isso, porque é uma quantidade de pessoas que querem Deus e não querem a igreja. E eu entendo que a gente tem, na realidade, trabalhado pessoas para sermos corretos, eticamente, o certo e o errado, mas eu sei também que a gente está produzindo muita gente
omissa, covarde, e pessoas que não querem abrir o coração para algumas coisas que eu entendo que Deus quer transformar na nossa vida, custe o que custar. E meditando nesse versículo, Paulo, ele diz assim, ele tenta colocar no seu coração: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias ou compaixão, né, em alguma tradução. E Paulo está colocando toda a sua expressão a respeito daquilo que ele quer em Deus alcançar, e que nós temos que apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos nós, dentro de um processo onde Deus está trabalhando um culto constante na nossa vida. E quando a gente sabe que alguns maridos, né, estão vivendo uma vida com a sua esposa, uma situação dúbia, uma situação fora do propósito de Deus. Irmãos, eu louvo a Deus por tudo o que Deus trabalhou na minha vida, com a minha esposa nesses anos todos, e quanto a gente precisou de Deus e dos irmãos. Mas eu tenho orado para Deus nos dar uma vitória sobre o pecado, de tal maneira que a gente não espere um outro retiro para a gente confessar as nossas misérias, mas que a gente viva uma vida com Deus, confessando, se humilhando. No dia que nós, ou melhor, no dia do aniversário da Sami, que foi agora há pouco tempo, 25 de janeiro, nós tínhamos chegado do sertão cansadíssimos, 5h30 da manhã, tivemos que atender uma situação no outro estado, pegar um voo rapidinho para ajudar uma situação de uma família. E eu digo para os irmãos assim, naquele dia, a gente que vinha de muita situação de cansaço, de esgotamento, o sertão é essa coisa linda que Deus faz, mas é quente, costuma faltar água. Essas irmãzinhas aí, com esses cabelos lindos, às vezes tem que lavar na caneca, na mangueira, ir para o posto. A gente sabe das coisas que passamos e a ocupação que temos e a quantidade de moscas, mas é maravilhoso. É maravilhoso o que Deus faz. E a gente chegou cansado, sim, mas renovado, totalmente feliz com Deus. E eu me lembro que naquele dia que chegamos, que tínhamos que fazer uma outra viagem, irmãos, eu enfrentei demônios. E eu quero alertar a igreja que a nossa luta é espiritual, a nossa batalha é espiritual. Foi dito isso aqui também, Paulo aos Coríntios, né? O homem espiritual discerne todas as coisas, porque as coisas elas desenvolvem espiritualmente. E quando eu estou falando em enfrentar demônios, não é uma coisa só mística, é demônios mesmo, de Deus nos mostrar a guerra que estávamos enfrentando, e de Deus trabalhar no meu coração e poder compreender mais um pouco, crescer mais um pouco nas coisas de Deus e me humilhar, porque o propósito de Deus é exatamente esse, que eu seja transformado de glória em glória, aperfeiçoado nele. E que coisa tremenda Deus fez, né? Eu tinha que viajar, voltar, aniversário da Sâmia, um aniversário, todo aniversário é importante, né? Muito importante. Mas o que Deus me deu naquele dia foi uma compreensão maior, de uma revelação no meu coração sobre a minha esposa.
eu tinha que sair para o campo, eu tinha que atender mais uma situação. E foi tão bom eu entender que de fato a gente tem uma guerra que precisamos vencer dentro de nós. E que de fato o Senhor vai fazer alguma coisa. E o que a gente encontra lá onde vai? Mais demônios. E temos que repreender aqueles demônios. E aqui a Bíblia diz algo que é muito importante, e eu quero que os irmãos possam gravar, porque a Bíblia diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Essa palavra tem que soar no nosso coração e tirar todo o nosso conformismo, sempre, direto, com todas as coisas que não agradam a Deus, e sermos transformados pela renovação da nossa mente. E sabe o que provoca isso, irmãos? É a meditação da palavra e a oração que Deus nos falou também esses dias todos. O que traz esse gozo todo? Os cânticos, o testemunho, a palavra, a oração, a convivência. Só que nós temos que transportar isso para o nosso dia a dia e fazermos da nossa vida um retiro espiritual contínuo, para que possamos nos alegrar nele continuamente, possamos chorar e confessar continuamente, deixar Deus trabalhar conosco continuamente, porque a Bíblia diz que aí nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então o reino de Deus é um estilo de vida. Pode passar o próximo. O reino de Deus, ele é um estilo de vida. É a manifestação do próprio Deus através da nossa vida. E o nosso dever é com o reino de Deus. E por isso a Bíblia diz: é chegado a vós o reino de Deus. E a gente vai cumprir esse propósito, a gente vai cumprir a vontade de Deus, porque nós nos disponibilizamos para Deus, para sacrificarmos a nossa vida e os nossos próprios interesses. Irmãos, cada um de nós temos muita meta, foco, interesse, vontade, e a gente vai para muitos caminhos, né? Mas a gente tem que ser radical com a palavra e o que é que a palavra diz, porque muitas vezes Deus está nos chamando para que a gente possa expor a nossa vida e corremos riscos. E foi isso que aconteceu com esses homens, João Batista, Davi. Irmãos, homens de Deus que correram riscos o tempo todo. Paulo, que escreveu essas cartas tremendas, e ele cita sobre algumas pessoas que correram risco com ele, que expuseram a sua própria vida. Priscila, Áquila, Apolo, tantos outros nomes. E esses homens correram esses riscos e obedeceram a Deus, e entenderam que o Evangelho é morte, e morte de cruz, e que nós temos que trabalhar essa morte no nosso coração. Então, a gente não pode se conformar. O que Deus quer nos chamar a atenção é não se conformar. Agora, muitas vezes, inclusive, que Deus quer nos falar algumas coisas, e é claro que o inimigo faz isso, né? Tira pessoas que deveriam ouvir a palavra e eles estão em outro lugar. Tira a atenção de determinadas pessoas, né? E hoje, como algumas coisas o tempo todo querem nos distrair, mas tem um preço a pagar que vai requerer isso de todos nós. Se o problema nosso, o meu problema, e eu já identifiquei tal problema, o que Deus quer é que eu possa
me empenhar em tratar esse meu problema. Se concentra na sua vida para pedir a Deus mudança, porque só essa mudança, ela vai mudar essa vida religiosa que alguns de nós temos. O problema da religião é sério, amados. E a religião está estragando muita gente. E a gente fica vivendo um certo engodo. E nesse processo a gente não tem transformação. E é por isso que temos que falar para a igreja. Porque lá fora eles estão definidos. Mas nós temos que definir melhor a nossa vida. E vivemos o reino de Deus. É sim o nosso dever. Às vezes tem questões que a gente tem que vencer dentro de nós. Eu sei que nesses dias Deus nos falou, né? E hoje o Willy mostrou que não tem problema com a BMW ou a do Dalina. Está liberado. Eu não sei nem que marca que é essa camisa, mas acho que não é do Dalina, não. Fiquei até preocupado de colocar, mas hoje já foi corrigido. Então, mas a gente tem que abrir mão dos nossos planos. Não é que Deus não tem planos conosco e que Ele, de fato, não quer o nosso bem e quer que a gente se divirta e se alegre e que possamos frequentar lugares. E Deus tem tudo isso para a gente, amados. Mas a gente tem que saber o momento que a gente tem que estar lá. E sem valorizar aquele lugar daquela forma extremada, porque a gente sabe que a gente é atraído pelo coração e que quem sabe aquele lugar, e tem gente que empolgado com aquele lugar e com aquelas coisas, elas estão trocando Deus por aquelas coisas. Eu já disse aos irmãos, né? Deus me deu uma Harley Davidson, presente de Deus. Eu tenho muita coisa para contar desses mimos de Deus, né? 60 anos de aniversário, quando fez 60, a Samia me deu um chaveirinho de uma Harley Davidson. Eu fiquei numa decepção tão grande. Eu pensei que a moto estaria lá embaixo. Aquele dia foi uma miniatura assim da Harley Davidson, bonitinha, mas foi a Harley Davidson que Deus me deu. Um pouquinho de anos depois. Não demorou muito, foi muito rápido. Ela profetizou. E eu fiquei muito impressionado que é aquele modelo clássico, né, que tinha sido aquela... 2 dias depois, não, acho que foi um pouco mais. 2 meses, tá bom. 2 meses depois, Deus deu. Mas aquela moto que foi um presente de Deus, em cima de milagre de Deus. Aí tem gente que pega a moto e começa e a gente até começou um motoclube, né? Hebreus, o nome é até bíblico. Hebreus quer dizer aqueles que atravessaram o rio. E o propósito também é, de fato, fazer a obra social, abençoar pessoas, Hebreus, todo esse propósito. Mas tem gente que pega e só começa a viajar, como se a moto fosse de fato a finalidade daquilo, o propósito daquilo. Não, o propósito é Deus. Eu coloco na minha agenda algumas viagens, né? E faço essas viagens, poucas, porque não consigo, meus finais de semana são muito ocupados. A Sâmia vai direitinho na garupa, aí ela se transforma em motociclista, totalmente. A Sâmia consegue se transformar assim. E cochila também ali na moto, tranquila, em paz. Mas o que Deus quer nos falar? Ele pode te dar a moto, Ele pode te dar o carro, Ele pode te dar tudo, porque Ele é dono do ouro e da prata, minha língua às vezes. Mas, de fato, amados, isso não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Aleluia. A gente gosta de comer e queremos comer e comer bem, louvado seja o Senhor, mas
Outro dia eu tive com uma pessoa e ele queria rapidamente sair para o restaurante, porque disse, entendi, vamos comer, agora vamos celebrar. E eu sabia que não tinha entendido tudo, porque seria bom ir para o restaurante, mas vamos para o restaurante depois que você entender tudo. E às vezes o prazer da pessoa está na comida. Então são coisas desordenadas nos projetos, nos sonhos, nas tantas coisas, né? Na nossa imagem, e a gente quer de fato preservar uma quantidade de coisa, quer ver uma situação que a gente protege bastante, que não tem nada a ver com o reino de Deus, é a nossa reputação. Eu quero ter uma boa reputação. E Deus já nos falou que santo é aquele que confessa o seu pecado. Amém? E que se humilha. Tem gente que tem um conceito de santo que ele de fato não traz nada à luz. Isso não é santidade. E o pecado oculto destrói. E é isso que nós estamos falando. Para combatermos esse mal dentro de nós. E esse mal que está dentro da igreja. Quando lá em Pedro, podia projetar, não precisa, vou só citar o versículo. 1 Pedro capítulo 4, no versículo 15, não precisa, porque eu quero só falar uma frase, que está dizendo sobre a questão dos ladrões, dos assassinos, e que ninguém tem que estar envolvido nessa situação, porque de fato Deus transformou a nossa vida, mas tem uma parte desse versículo que me chamou a atenção, que diz sobre os malfeitores. Então tem muita gente na igreja fazendo mal feito, malfeitores, não é ladrão, não é assassino, e outras situações graves que acontecem com muito, ou com muitos, mas essas pessoas, elas ficam divididas no sentido de panelinha, no sentido de maledicência. Irmãos, isso destrói a igreja. Tivemos uma experiência agora forte no sertão. Aliás, temos tido essa experiência. O dia que falamos assim, vamos pintar as casas no sertão, e pintamos casa de macumbeiro, de católico, de tudo, de ateu. Foi bom, 66, eu até nem gosto desse número, põe mais um meio aí, complicado. Mas pintamos, mas a resistência para pintar essas casas, para de fato fazer algo, quem que a gente enfrenta? É o diabo? Não, é a igreja. A igreja não quer fazer. A igreja coloca obstáculo. Um certo irmão, comentando sobre um certo irmãozinho, muito precioso, disse assim, aquele irmão é um profeta do caos, que você leva ele para resolver, ele só vê defeito. Ele não vê possibilidade. Nós vamos fazer uma escola de verão, essa escola que estamos fazendo lá no sertão, e Deus tem feito muito, falado muito, aí levamos essa escola para um lugar, em frente a um motel, um lugar muito mal frequentado, numa praia, cheio de noia, e etc. E o irmão disse assim, o pessoal vai ser assaltado aqui. Eles vão ter problema aqui não tem energia, aqui é terrível, a frequência aqui, homossexuais, lésbicas, e etc. Mas é lá que a gente tem que estar, meu irmão. E eu fiquei louvando a Deus, porque indo para lá, Deus operou muitos milagres. Deus fez algo tremendo naquele lugar e salvou pessoas, e não teve assalto, não teve nada. A energia que não tinha, a gente consegue. O próprio cara que vendia a cervejinha, ele tinha uma caixinha de música, e na própria praia nós fizemos os cultos ao ar livre, e claro, na areia, no bar e outras coisas, e tantas coisas que Deus faz, quando a gente se expõe, e nós temos que nos expor para essas coisas. A igreja não tem que estar acomodada, porque muitas vezes essa comunhão aqui é delícia, mas temos que sair para fazer aquilo que Deus quer, e entre nós não temos que ter medo de nada, porque de fato aquele que está em nós é maior do que o que está
no mundo. Então, essa questão do medo que assola alguns irmãos, e eu estou falando de coisas nossas, da deslealdade de alguns irmãos. Eu estava em Guarapari agora, no último final de semana, no aniversário de um companheiro de 60 anos, e ele já tem uns 40 anos de convivência conosco, e como a gente pôde chorar, porque são 40 anos de história, 60 anos de vida, e coisas que foram lembradas sobre a fidelidade, a responsabilidade. E os irmãos que testemunharam, inclusive eu a respeito desse irmão, eu não estou dizendo isso como virtude, mas eu estou dizendo assim, o pessoal disse, eu nunca vi ele pregar. O outro presbítero disse assim, nunca vi ele pregar. Mas a vida desse irmão é de um testemunho. Certamente a gente não viu, porque a gente não está todo dia em Guarapari. Mas a vida daquele irmão fala muito mais do que a pregação. E tem coisas que quieto, a pessoa está sendo usada tremendamente por Deus. E eu creio, irmãos, que o que Deus quer é nos alertar sobre essas coisas que nos afetam, e a gente tem responsabilidade de mudarmos a nossa vida, e não ficarmos propriamente fazendo aí uma situação de uma via sacra de crente, né? Que as pessoas ficam mudando de lugar por causa da fumacinha, do gelinho, da luz, né? Daquela luz toda, e toca nas emoções, mas não trabalha arrependimento. Uma das coisas que Deus fez, e não é proibido ter som, não é proibido ter luz, não é proibido ter fumaça, mas tem muita gente que vai atrás dessas coisas. E quando a gente participa de algumas coisas, irmãos, eu digo isso para tristeza, para vergonha, né? Eu tenho participado de muitas reuniões de pastores, e pastores querem fazer movimento, algumas coisas, aí eles querem trazer o cantor famoso, aí de repente fala o nome, não, esse já não está na parada de sucesso não, caiu, esse cara já está mais para baixo. Não é que ele caiu, ele não está mais em evidência. Esse aqui dá para trazer 5 mil, mas o outro dá para arrastar 10. Irmãos, e eu fiquei pensando assim, que coisa feia, a gente está errando o alvo, porque de fato a gente quer trazer uma banda famosa, quando eu penso que a banda mais famosa é a igreja toda equipada, cheia do Espírito Santo de Deus. E eu tenho dito para os pastores, amados, nós temos que viver em união, a gente tem que viver em unidade. Esse é o propósito de Deus, porque de fato, quando tem aquela parada gay em São Paulo, aí tem aquela multidão de gente, os umbandistas, uma multidão de gente. Aí você pega, às vezes, na sua cidade, um trio elétrico grande, mais um fiasco, um pouco de gente atrás daquele trio elétrico. Ainda tem aquela música que é atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. Totalmente equivocado. A gente tem errado o alvo, porque a gente tem que preparar a igreja, porque a igreja preparada, Deus vai levantar a sua igreja, e a gente sabe que o propósito de Deus é o reino. E a gente tem que achar pais e mães comprometidas com o reino de Deus e pessoas mudadas. Tudo que acontece com a igreja é um problema nosso, para que a gente possa reagir naquilo que a Bíblia diz. Mas muitas vezes a nossa reação não é conforme Deus quer. O ambiente da igreja tem que ser um ambiente seguro, eu creio. Nossas esposas, nossos filhos, eu creio que nossos relacionamentos têm que ser protegidos, de tal maneira que haja santidade.
Quando nós olhamos um rapaz, uma moça, e situações que a gente conhece, e é por isso que eu creio que Deus também quer nos dar muitas coisas sobre revelação, profecia, visão, sonhos, poder de Deus, obra do Espírito Santo, porque essas coisas vão revelar o coração de algumas pessoas. E amados, Deus quer dar isso à igreja, para que a gente possa discernir, ou ter uma revelação daqueles que são fornicários entre nós. É importante ter isso, daqueles que estão defraudando as irmãs, ou os irmãos, porque tem irmãs que também defraudam os irmãos, daqueles que têm pecados ocultos. Foi falado aqui sobre dívidas. Quando a igreja, a gente sabe que não cumpre o seu papel, e as pessoas não querem a igreja, é porque tem gente dando mau testemunho de drogas, de bebedice, pessoas que são perigosas para a igreja, e pessoas que têm que ser corrigidas no contexto da igreja, com oração, com temor do Senhor, e a gente tem que ser instruído em Deus para tomarmos as providências que Deus tem à luz da palavra, e nós temos que nos envolver. Eu pergunto para esses pastores, mas por que não é tomada uma providência? A resposta, irmãos, eu não tenho coragem de dizer aqui, porque é feia, não dá para corrigir por tais motivos e tais motivos. Irmãos, coloque aí o slide. Deu problema aí, Duda? Eu quero falar uma palavra aqui para os irmãos que eu acho que é importante para nós. A gente tem que quebrar toda a hipocrisia e nos firmarmos nesse fundamento da palavra do Senhor. E eu vou usar uma palavra com os irmãos, que eu vi que a irmãzinha projetou aqui rapidamente. A gente não pode ser covarde, mas nós temos que transgredir. Quando a palavra diz lá sobre não vos conformeis com esse século, eu quero explicar para os irmãos que tipo de transgressão a gente tem que cometer. Quero citar, por exemplo, uma situação relacionada com Paulo. Em Atos, no capítulo 17, versículos 4 a 6, a palavra diz que alguns deles foram persuadidos, pode projetar esse texto, por Paulo e Silas, e Deus fez algo nessa gente. Mas o que diz a palavra em seguida? Atos 17, 4 a 6, a palavra em seguida diz que os judeus, porém movidos de inveja, muita inveja. Tem inveja na igreja, amados? Lamentavelmente tem inveja. Inveja é pecado. Deus não quer. Eu creio que são essas coisas que nos assolam. O nosso problema não é cantar esses cânticos tremendos, a oração que Deus faz e como Deus levanta, mas se nosso coração tem inveja, aí nós nos tornamos inimigos da igreja. E nesse caso aqui, essa gente trouxe alguns homens maus, lá de fora, a Bíblia diz, dentre a malandragem, ajuntou essa turma toda para criar um problema ali com Paulo, com Silas, e essas situações todas perante as autoridades. Mas o que Deus quer de nós é que tenhamos convicção que nós que transtornamos o mundo, que é essa gente aqui, que a Bíblia diz, é isso que diz o texto, chegamos nessa cidade. E nós chegamos nessa cidade para mudanças. E eu fiquei pensando, quando meditava sobre isso, hoje nem precisa contratar malandragem, que tem gente que já infiltra
no nosso meio, está no nosso meio e atrapalha tudo, porque não dá um bom testemunho. Então nós temos que enfrentar situações com amor. Isso foi falado aqui, amados, orar. Eu creio que Deus usou palavras aqui muito claras para dizer que primeiro a gente ganha as pessoas chorando, orando, jejuando, pagando um preço, amando, olhando com compaixão, que foi o que Jesus fez com aquele homem, né, que ele disse assim: vai, vende tudo que tem e siga-me. A Bíblia diz primeiro que ele o amou. Então, a condição inicial é amar, é relacionar, é estar disposto a sacrificar tudo em termos de tempo, para não vivermos uma vida medíocre, porque muitas pessoas se acostumaram com a reunião da igreja e vivem uma vida insignificante. E eu quero dizer que Deus quer te falar sobre isso, porque a gente não tem que ter só um grupo de pessoas que se destacam, mas Deus quer a igreja toda. A palavra diz: é chegado a vós o reino de Deus. E o reino muda o nosso estilo de vida, muda o nosso coração, a minha visão das coisas de Deus, das pessoas. Isso toma o meu tempo, isso me consome, isso me gasta. E que bom me gastar e me deixar gastar por amor ao Senhor. Mas, amados, a gente tem que preparar para coisas ainda piores, que eu creio que virão. Atos 5, versículos 27 até o versículo 29. Aqui está mostrando uma confrontação importante. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e ao sumo sacerdote entregou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses esse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina. Essa cidade tem que ser cheia da doutrina de Deus, a doutrina da palavra do Senhor. Irmãos, a gente sabe que esses homens foram perseguidos. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Temos que ter essa coragem, essa dignidade de servir ao Senhor de tal maneira que isso vai nos custar um preço. O que eu estou chamando a atenção dos irmãos não é para provocarmos situações. Hoje as leis, as situações todas, elas tentam nos inibir, nos colocar medo, uma série de situações assim. Mas, irmãos, a respeito da verdade, nós não temos que calar, mas denunciar para a glória do Senhor, ainda que sejamos açoitados. Atos 5, 40 a 41 diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem mais no nome de Jesus, os soltaram. O que aconteceu com eles? A Bíblia diz: e eles retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eu tenho passado por algumas coisas de ofensa, de agressão, eu sou amigo de pais, mas quando você coloca algumas verdades, as pessoas, elas ficam irritadas. E alguém me pergunta assim: como é que você aguentou? Não fizeram contra mim, fizeram contra o Senhor. Eu não estou me sentindo ofendido. Aliás, eu me regozijo por passar essas coisas. E aqui aconteceu isso com esses discípulos, né? Porque eles se regozijavam, porque eles eram considerados dignos de sofrer afrontas por esse
nome. Irmãos, esse tem que ser o nosso prazer. Tem sido a minha alegria. Não que eu quero ficar provocando, mas onde eu tenho que ir, eu não me acovardo. E outro dia eu tive que dizer para o irmão: você não me coloca medo, você não me inibe. Eu vim aqui para tratar a palavra com você, e vou tratar, mas com muito amor. Os que me conhecem sabem, isso não é minha característica é amor, é serviço. Mas a gente tem que, de fato, em alguns momentos, trabalhar aquilo que Deus quer de uma forma firme, forte. E espera, vai com oração, vai com jejum, vai na dependência de Deus, mas não deixa de ir, porque algumas coisas que nós estamos protelando, adiando e não tratamos, elas têm trazido consequências horríveis para nós. E é essa situação que nós estamos dizendo: não vos conformeis com esse século. E Paulo está dizendo: rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão do Senhor, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu tenho que prestar esse culto a Deus, custe o que custar. Eu estava numa situação lá no sertão mesmo, depois que encontrei alguém chorando, depois da palavra que repartimos, e eu perguntei, falando rapidamente: o que aconteceu com você? Eu de fato fui adotada, meu pai morreu, e então ficou só minha mãe. Eu conheci bem a situação daquela mamãe dela, em outra cidade, e depois conheci um outro que ficou viúvo, conheci bem a situação dele e deles, e pude dizer para eles: vocês, depois de idade, estão se comportando como adolescentes, sem juízo, e toda uma situação de risco de um casamento, insistiram e casaram, né? Situações assim que algumas vezes temos que confrontar e amar e orar e chorar, e muitas vezes eu li, e há situações assim que às vezes não é contra o casamento que Deus tem problema, mas é a desobediência pela maneira que as pessoas estão construindo o futuro. E aí aquela irmãzinha chorava e triste, porque ela disse assim: eu era apegada muito ao meu pai, mas ele morreu, e minha mãe então depois não cuidou de mim, estou morando sozinha, estou sofrendo, a vida para mim está difícil. O que eu fiz? Dá um número da sua mãe, do seu pai. E eu fui confrontar. O problema da igreja é um problema meu. Essas pessoas estavam em outro endereço, e eu disse assim: mas amada, essa posição está totalmente errada. Tem uma filha sofrendo uma situação toda de dor, não é de um bom testemunho, não deixou um bom testemunho para a igreja. Se todos nós nos empenharmos em amar, orar, jejuar e tratarmos situações para Deus nos mudar como igreja, porque o propósito de Deus é mudar a igreja. O legado que temos que deixar da igreja, ou para a igreja, é um legado de pessoas sérias, santas, comprometidas, de um testemunho que glorifica o nome do Senhor. Às vezes nós pensamos em deixar patrimônio, carro, dinheiro, herança, riqueza, escola. Podemos deixar essas coisas todas, mas a melhor herança que nós deixamos são os princípios, os valores de Deus. Essas pessoas vão ser cuidadas por gente séria, e é por isso que eu creio que a igreja tem que ser séria, porque isso garante o futuro dos nossos filhos. Não é propriamente um tipo de cooperativa aí, né? Situações assim, que o pessoal investe dinheiro e muitas vezes quebra a garantia do nosso futuro, dos nossos filhos.
Eu olhava aqui, alguém disse assim, olhava com compaixão, com dor e ao mesmo tempo com alegria para esses jovens que Deus está levantando e pensando que bom, Deus está trabalhando grandes coisas na vida dessas pessoas e que vão dar continuidade àquilo que Deus está fazendo. O melhor seguro, né, que eu conheço a igreja que está praticando isso, tá, irmãos? Assim, a esposa ficou viúva de um presbítero muito amado e ela é cuidada já pelos irmãos. Talvez tem mais de 10 anos, né, daquela morte. Acho que a Sâmia está bem lembrada do que eu estou falando. Irmãos, o melhor patrimônio é a amizade, é o amor, é o serviço, é gente transformada. Não é a caderneta de poupança que está tão fraca, não é esses outros investimentos, mas é investir no reino de Deus. Mas isso parece uma coisa louca. A Sâmia deu um testemunho rápido aqui, que o marido empresário disse assim, mas vocês estão loucos, vão para a poeira, para o sol, vão para situações totalmente adversas, e estão aí chorando, cantando, sorrindo, né? Eu sei o que esses meus netinhos e essas meninas, elas preparam as malas, né? Com alegria, com esperança, eu vou. É a melhor festa que elas têm no ano. A Lu e o Willi disseram sobre Isabela, Pedro, os filhinhos que foram na viagem do sertão. Eles já foram em muitos lugares do mundo, mas essa foi a melhor viagem para eles. Irmãos, temos que investir nos nossos filhos, investir em situações eternas, e não coisas que de fato a gente sabe que não vai trazer nada. Quantos filhos se formaram e se perderam? Eu tenho alguma coisa com a formação? Não, os estudos, não. Eu estou dizendo que nós temos que investir no reino de Deus. E lembrando 1 Coríntios 5,13, né, que se nós mantemos o juízo é para o homem, mas se nós ficamos loucos é para Deus. Então a igreja é louca sim, podem nos chamar de loucos, e a gente quer ser mais louco por essas coisas, porque essas coisas é que de fato transforma a nossa vida. O legado que eu vou deixar, a segurança que eu vou deixar, é que alguns vão lembrar que eu fui não sei quantas vezes de ônibus no sertão, 30 horas para ir, 30 horas para voltar. Eu fiz esforços, não medi meu sono, não me importei com a comida, né? O dia que tive com essa irmã, tiveram que preparar uma comidinha lá, porque já tinham recolhido. Tem sido assim, né? A Maria sabe. Às vezes tem que cuidar de mim para conseguir comer. De repente estou errado. Eu tinha que conseguir comer. Mas de fato, o que eu quero, irmãos, é me deixar gastar para o reino de Deus, é fazer o que Deus quer. Eu pedi a Deus assim, Deus convence as pessoas, porque às vezes a gente fala de coisas tão sérias, irmãos, e é verdade que a gente quer cantar, pular, brincar, e essas coisas são tremendas, mas irmãos, a gente tem que ser convencido que essa paixão pelo Senhor, esse amor ao Senhor, esse serviço aos irmãos, não tem nada mais gostoso, não tem nada, não tem prato de comida. Isso é de fato a melhor comida, a melhor bebida, isso é o melhor do dia, isso garante as nossas casas, garante os nossos filhos, o futuro dos nossos filhos, isso garante tudo, e Deus está trabalhando exatamente essas coisas. Tem muitos escândalos, e quantas coisas a gente sabe de escândalos de pastores, de pastoras, né? Pessoas que, é terrível, irmãos, pessoas na política que são evangélicos, terríveis, pastores, escândalos, situações de pecado, quantos pecados. A gente representa aqui uma quantidade de pessoas. Eu peço a Deus, vamos influenciar essas pessoas, que quando elas nos conhecerem, elas possam conhecer Jesus, olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia,
de compaixão, de ajuda, de serviço. Mas eu vou ter que transgredir alguma coisa dentro de mim, romper com alguma coisa dentro de mim, enfrentar a mim mesmo, atravessar algumas coisas dentro do meu coração, porque não é o presidente que vai resolver, não são as autoridades, mas a responsabilidade é minha como igreja, de entender que de fato eu vou fazer o que Deus quer. Mas dentro de casa, irmãos, e nós temos que orar por isso, para que os nossos filhos não vejam papai agredindo mamãe. Amém? Nem agressão verbal, física, mas que haja entre nós paz. Que os filhos sejam obedientes. Que as pessoas que frequentam a nossa casa digam assim: eu cheguei, eu vi Jesus naquela casa, eu quero uma casa assim. É isso que eu quero, uma casa onde a glória de Deus se manifesta, onde o Senhor se manifesta. Mas para isso eu tenho que tratar com o meu pecado. Hoje Deus continua nos falando: trata com o seu pecado. Vamos trata com os olhos, trata com o coração, trata com a mente, trata com aquelas coisas que te atrapalham. Não deixe o inimigo tirar realmente você daquilo que Deus quer fazer, porque a maneira que nós vivemos tem que deixar a cidade convencida que o nosso Deus é o Senhor, e que de fato a igreja está cumprindo o papel na nossa vida e na cidade. É a vontade de Deus. Pode passar o próximo slide. E último, e aqui eu quero fazer alguns comentários importantes, né? Se o problema está na igreja, a solução também está na igreja. O slide 7, né? É na igreja que tem a solução. Através do nosso convívio, do nosso relacionamento, daquilo que Deus está nos falando, daquilo que Deus quer trabalhar conosco. Então a gente sabe da importância de todas essas coisas, mas é o versículo aqui de Romanos, no capítulo 12. Eu quero te convidar a ser um inconformado a respeito de todas as coisas que não agradam a Deus. Tirar você do conformismo. E eu sei que algumas pessoas vão te criticar. Eu me lembro que quando nós moramos na Espanha há um tempo, né? Meu filho mais velho, que hoje mora no Canadá, Reuel, ele bebê, e nós falamos: vamos para a Espanha. Tem casa lá? Não. Tem tudo lá, comida? Não tem. Como a experiência que foi contada ontem pelo Willy, né, que nós conhecemos da experiência de Ocum, né? Por exemplo, Deus vai prover. Pode ir para o aeroporto, né? Deus vai prover. E é bom que ninguém se adiante em dar, porque atrapalha. Deus falou com o outro para dar, né? É até importante. Louvado seja o Senhor. Deus falou com alguém que teve a experiência. Então Deus quer dar experiência para cada pessoa, cada um de nós. E aí nós levamos o filho, Reuel, e Deus supriu tudo. Casa, carro. Eu tinha uma casa toda montada na Espanha, a televisão não funcionava, mas quem chegava tinha até televisão. Eu conheci um padre que foi uma bênção de Deus na minha vida, e ele pegava lá uma quantidade de pêssego, de peixe e de coisas, e nos dava aquelas coisas. Um carro também que Deus nos deu na Espanha, não faltou nada, vida pela fé o tempo todo. Então, eu já expus minha vida, nossas vidas, né? E eu louvo muito a Deus que a Sâmia sempre me acompanhou. Eu pilotava uma motozinha que era leve, né? Mas a Harley Davidson é 400 e poucos quilos. E ela sentou na Harley Davidson, eu caí 2 vezes com ela, não foi, irmão? Que era pesada, mas caidinha, assim, pequena. Mas eu louvo a Deus saindo assim. Mas eu louvo a Deus porque ela sempre me acompanhou.
nessas coisas todas. Então, todas tem coisas que são tremendas, outras são, Deus sabe, mas em tudo, você tem que ter uma companheira em Deus de oração, e que de fato Deus trabalha, Deus leva, que ela te completa totalmente. E eu creio, amados, e quero mostrar algumas coisas. A Bíblia diz lá em Mateus 5,17, que Jesus veio para cumprir a lei, né? Não está escrito? Jesus disse que ele tinha vindo cumprir a lei. Mas o nosso Jesus, ele transgrediu a lei. Como? O que ele fez? Ele curou num sábado, não é isso? Curou num sábado. Ele comeu sem lavar as mãos também. Então, isso era uma transgressão. Ele mandou os discípulos pegar umas espigas de milho no sábado, também era uma transgressão. Nós estivemos em Jerusalém e ficamos escandalizados com a hipocrisia ali de algumas pessoas, né? Porque no sábado não podia apertar o botão do elevador. Então eles deixavam o elevador preparado, com todos os andares apertados, porque no sábado, aí a gente descia naquele elevador errado, tem o elevador do turista e o do judeu. Aí descia no elevador errado, tinha que parar em todos os andares. Então tem muitas coisas que são hipocrisias. E eu creio que nós temos que vencer as nossas hipocrisias. E a gente tem que quebrar a lei, sim, em favor da vida. Ontem, quando compartilhamos um pouco com o Zanini, né? A gente estava falando sobre isso. Quebrar a regra a favor da vida. A favor da vida, você tem que quebrar. E é verdade. A lei, ela tinha um compromisso com a tradição, com a regra, com o rito. Mas nós temos que ter um compromisso igual Jesus teve com a vida, e transgredir valores, isso é, enfrentar situações de pessoas que são hipócritas. Repito, com todo esse amor que foi colocado aqui, em todo o tempo, com muita oração, porque nós não somos conformados, não vos conformeis de maneira nenhuma com esse século. Eu quero dar um exemplo para a glória de Deus, né? Alguns aqui mais íntimos conheceram. O meu filho agora lá em Vitória começar Velocity, é isso? Velocity. Lá em São Paulo, em Porto Alegre, Rio de Janeiro, faz um sucesso tremendo, né? E aí estava tudo certinho. E de fato isso aí no meio da sociedade, é um negócio assim. E em parte ele pensou assim, eu posso adquirir minha independência financeira, porque de fato, da maneira que ia começar, com quem ia começar, e o dinheiro apareceu, etc e tal. Aí, lá no contrato, e eu falo isso aqui para a glória de Deus, né? Lá no contrato estava escrito que tinha que fazer a semana gay. As datas comemorativas, e dentre elas, o orgulho gay. Mas eu sou dono desse negócio, vou comemorar o orgulho gay? Não. E Deus começou a falar com eles, quando tinha essa possibilidade, e eles pensando sobre isso, louvado seja o Senhor, porque tomaram a decisão, tentaram mudar o contrato, para não cumprir algumas situações mundanas, como? Eu vou amar o gay, a lésbica, a prostituta, eu vou amar o ladrão. Soube agora até que o delegado que me entregava muitos ladrões, assassinos, ele se converteu, estou com o telefone dele, vou ligar para ele, vai ser muito bom, que esse delegado me entregou muita gente para recuperar, e a gente de fato vai amar essa gente, mas nós não vamos celebrar, não vamos divulgar esse tipo de coisa.
E ele tomou a decisão de não entrar nesse negócio, porque ele teria que fazer alguma coisa que feria a consciência dele. Louvado seja o Senhor. Eu chorei com ele, porque, irmãos, o que fere a nossa consciência, o que fere a palavra de Deus, está nos ferindo aquilo que são valores de Deus. E eu mandei um versículo que você pode ser edificado também com ele, que está em Provérbios, no capítulo 15, 16, que diz assim, Provérbios 15, 16, melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que o grande tesouro, onde há inquietação. Amados, o que Deus quer é que a gente possa assumir uma posição que pode nos custar um preço. Tantas pessoas ganham dinheiro e perdem a sua vida. De que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua vida. Eu sei que a palavra que a gente está compartilhando é para confrontar a nossa vida com o reino de Deus. Isso é feito abruptamente? Não. E aqui que eu fiz umas anotações assim para terminar e falar com você algo que a gente vai orar. O pessoal da música pode vir aqui, mas eu quero falar com você. Sabe as barreiras que nós temos que quebrar, irmãos? É a falta de perdão. Essa barreira você tem que quebrar, mas quebra, custe o que custar. É viver uma vida horrível dentro de casa, agredindo a esposa. Outro dia eu falei com o marido que ele tratava a esposa como se fosse uma empregada, com grosseria, com aspereza. E está escrito, não tratar a esposa com aspereza. A gente tem que transgredir o meu próprio conceito, que eu tenho razão. Eu tenho que ferir a mim mesmo e pedir perdão. É tão bom pedir perdão, mas viver o perdão, não esperar o próximo encontro, quebrar hábitos de impaciência, de ira, de intolerância, mágoas, ressentimentos. Nós vimos essas restituições, mas o que eu quero dizer é que elas têm que continuar a cada dia da nossa vida. E sabe o que está faltando em nós, irmãos? Palavra, oração. Deus tem nos dado um modelo gostoso de levantar cedinho. Alguns já estão praticando isso. Acha um horário. Eu achei um horário na minha vida para ter todo dia um tempo com Deus e me derramar com alguns irmãos íntimos, abrir meu coração. Hoje mesmo a palavra que Deus nos deu está aqui em 2 Timóteo, quando a Bíblia diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Irmãos, toda a escritura, eu chorava de manhã, toda a escritura inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino. Deus está nos dando o ensino agora, mas você tem que ter o ensino todo dia, se alimentar de Deus. Quem alimenta de mim, por mim viverá. João no capítulo 6. Essa escritura era útil para a repreensão. A repreensão, às vezes nós pensamos assim: puxa, que palavra dura. Irmãos, a gente vai ter a festa, mas a gente tem que passar pelo deserto. E muitas vezes é o deserto que nos ensina, porque a palavra vai nos corrigir, vai nos repreender, vai nos educar, a fim de que todo homem, 2 Timóteo 3, 16 e 17, todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda a boa obra. Louvado seja o Senhor. Eu creio que o motivo que nós devíamos, na verdade, nos radicalizar, aí sim, temos que nos radicalizar com o serviço. Fala com alguém assim: olha, não foi legal esse serviço, você jogou um lixo no chão, pega. Não trata a pessoa assim, seja mansa, seja amável, seja amiga. As pessoas estão olhando para os nossos relacionamentos, se a gente é manso, se a gente é educado. Irmãos, tem coisas que falta educação, e Deus quer nos chamar para sermos educados. E eu penso assim, ao invés de ficarmos discutindo alguns temas e dividindo com alguns temas, para que dividir com alguns temas se a gente tem verdades, muitas, que a gente não se concentra nelas? Nós deveríamos ser contundentes a respeito das verdades, a respeito da generosidade, de que eu amo a minha esposa, que eu amo os meus filhos, que eu peço perdão aos meus filhos, à minha esposa, aos meus irmãos, que de fato eu quero cumprir o que Deus quer. Nós temos tantos temas para a gente se radicalizar, e no entanto a gente não se radicaliza. Tantas coisas para mudarmos no nosso comportamento, no meu comportamento, na minha relação com os meus irmãos. Irmãos, essa tem que ser a minha concentração, Não deixe o inimigo te distrair com uma quantidade de coisas, de teologias que de fato só dividem, mas se concentra na vida. Jesus quebrou a regra pela vida. Ele queria dizer que de fato o que interessa é a vida. Eu vou trabalhar para que as pessoas possam viver, eu não vou me conformar. Eu sei que nós oramos, vários dias para estarmos aqui. É a última reunião desse encontro, e a gente pediu a Deus. Quantos de nós pedimos tantas coisas a respeito desse tempo? Tem gente que não está aqui, mas que está orando por gente que deveria estar aqui. Tem gente que não conseguiu vir, mas enviou filhos, e está orando pelos filhos que vieram. Investimos dinheiro, tempo, sacrificamos passeios. Estamos chorando uns pelos outros, para que Deus possa trabalhar e tirar de nós aquilo tudo que significa um conformismo com esse mundo. E nós queremos pedir a Deus que, como igreja, sejamos a resposta. Tirar as indiferenças. Irmãos, resolvemos as coisas. Procurar o irmão, isso já foi aconselhado aqui. Vai a ele, temos que ir a ele, pagar um preço por ele. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Aquele que começou boa obra, Filipenses 1,6, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então não seja impaciente com o seu irmão, mas sempre exorte, sempre traga luz. Não importa se de alguma forma alguém vai te rejeitar. Os discípulos foram rejeitados. Jesus, a gente sabe o que ele passou. Eu quero orar com os irmãos, para que Deus possa trazer em nós as evidências do reino, a vida do reino, a expressão do reino de Deus. Que a gente não tenha membros do corpo atrofiados, mas que todo membro seja ativado e viva a experiência com o Senhor. Qualquer que seja o seu pecado,
ele atrapalha a sua relação com Deus. E Deus quer a nossa comunhão com Ele. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé. Se Deus te falou algo específico, pode sair do seu lugar, vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Vamos pedir ao Senhor. Eu pedi ao Senhor um coração quebrantado. Eu pedi ao Senhor uma vida nova, sem hipocrisia. Eu quero que aqueles que possam dizer sim a respeito de nós, aqueles que transtornaram o mundo, eles estão aqui nessa cidade. E essa cidade, ou essas quase 40 cidades, não importa se você está sozinho, você vai transformar essa cidade para a glória do Senhor. Alguns irmãos querem falar, mas você pode vir vindo. Obrigado. Vamos orar? Vamos orar? Louvado seja o Senhor, abençoar esses irmãos aqui. E depois, grande é o Senhor. Pode dar um abraço aí no seu irmão. Paizinho, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito. Senhor, louvado seja o teu nome pelos testemunhos, pela vida, Senhor, que foi gerada aqui. Agora leva-nos para casa. Deus, esses irmãos que trabalham firmemente nas cidades, Deus, para que cada um de nós sejamos luz, luzeiros do mundo, em nome de Jesus. Levanta-nos, Senhor, e que a soberba, a mágoa, o ressentimento, as coisas do pecado sejam todas quebradas. Nos levantamos, Pai, debaixo da autoridade do teu nome. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos pela unidade da igreja, pelo senhorio de Cristo na igreja, no nome de Jesus. Grande é o Senhor. Pode abraçar o seu irmão e terminarmos. Obrigado à igreja em Manhuaçu por nos receber com todo amor e carinho, pela hospitalidade, serviço, por mais um ano de marcas de Deus. Aleluia.